Meios de comunicação estão divulgando hoje que o Palácio do Planalto gastou cerca de 7 milhões de reais em uma pesquisa de opinião mais favorável ao governo, ou seja, induzida para passar a imagem de que o país está aprovando o que o presidente Lula anda fazendo. De acordo com o resultado dessa pesquisa, segundo foi divulgado na mídia, como por exemplo no site Poder 360, 62% dos brasileiros avaliaram positivamente o trabalho do governo petista. Uau! 62% é um recorde absoluto contra apenas 24% que desaprovam o desempenho de Lula. Caramba! 62%? Os caras não se importam mais com nada. Jogam acreditando mesmo que o povo brasileiro é ignorante. Mas talvez não seja para convencer o povo, mas sim o mercado internacional, outros governos que começam a identificar no Brasil um regime totalitário, como acontece com a Venezuela e outros países de extrema esquerda. Entendeu? Se mostra para o mundo que o governo é aceito por quase a totalidade da população, significa que o país é democrático e que tudo que está sendo feito contra visa a derrubada dessa democracia. Viu como a coisa anda nesse aspecto? O resultado foi apresentado pelo Instituto de Pesquisa de Reputação e Imagem, o IPRI, ou IPRI, do grupo FSB de Comunicação. Os estudos foram encomendados pela Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto, a SECOM, do ministro Paulo Pimenta. E de acordo com a matéria, que foi divulgada com características de denúncia, os resultados diferem e muito dos apresentados por outras empresas de pesquisas. Ficou muito na cara a ideia de passar o positivismo do governo. A publicação ainda disse que a FSB é uma aliada e fornecedora de vários serviços para o governo do presidente Lula. Está no portão ou no portal da transparência que, além dos 7 milhões de reais recebidos para a pesquisa, a empresa também faturou com operações de consultoria, relações públicas e assessoria, com contratos somados em quase 23 milhões de reais. O que é interessante nesse governo é que tudo está ficando mais claro do que água límpida. Que não se pode confiar nos resultados e dados divulgados por essas empresas, que são privadas, são contratadas e muitas vezes para agradar o cliente. Senão, o que explica essa discrepância tão grande de resultados em relação a outras pesquisas feitas por empresas e que trouxeram números bem inferiores? É uma opinião? Não dá para confiar? O mesmo tem acontecido com os números divulgados pelo IBGE. Muitos especialistas dizem duvidar justamente por causa do comando do Instituto, que está nas mãos de uma pessoa militante do partido, do PT, e que foi um dos responsáveis pela administração do Instituto Lula. Isso também é uma opinião de alguns especialistas em mercado. Você pode concordar ou não, mas que é estranho, é. E agora vamos ouvir a opinião do nosso convidado de hoje, Carlos Dias. Ele é o estrategista-chefe do Rumo Econômico e vai estar conosco hoje aqui dando o ponto de vista dele sobre os assuntos que preparamos. Olá, Carlos. Seja bem-vindo de novo, irmão. Muito obrigado, Paulo Etchebarrieta, pelo convite. Uma alegria estar aqui com você, saúdo a sua equipe também e todos que nos assistem. Realmente, Carlos, você colocou... Pois não. Vamos lá. Como você vê Vamos começar, né? Como é que você vê o resultado dessa pesquisa que foi apresentada hoje? Olha, nós assistimos o ano de 2023 um conjunto de derrotas constantes do governo no setor mais sensível para as pessoas, que é exatamente
a parte de recursos, emprego, economia, né, resultados, né, da renda familiar. A gente viu uma derrota tremenda, né, das posturas que o governo quis colocar, e na medida em que parte da política que descredencia, por exemplo, um ajuste fiscal, a política monetária, a política fiscal de controle, percebeu-se que a própria inflação crescendo, os juros, embora tenham caído, jamais foram no patamar que se esperava, foi muito mais por uma condição particular que o Banco Central tem hoje de autonomia, de independência. Então, houve uma política monetária bastante segura no sentido de caminhar no lado oposto que o governo fazia, de desmandos e descontrole. O Banco Central apertava um pouco mais o lado, ajustava isso e conseguiu controlar a inflação, a perda da moeda ser mais relativizada e, enfim, nós tivemos algumas supostas vitórias, né? Falando nesse sentido do país. Então, como é possível, né, uma avaliação positiva de um governo que simplesmente mostra uma economia totalmente deficitária, um déficit primário gigante, quase 250 bilhões de reais, fora o que ele consumiu do governo anterior deixado, que foi quase 60 bilhões de reais. Então, estamos falando de 310 bilhões de reais. Então, eu acho muito difícil, sob esse aspecto da economia, do desemprego, fechamento de empresas, foram quase 2 milhões de empresas fechadas no Brasil no ano passado. E eu diria a você o seguinte, só numa última comparação. A eleição que o sujeito imposto ao Brasil ocupa o lugar hoje de presidente, ele não ganhou com essa margem, né? A margem tem mais de 10 pontos, superou, quer dizer, com todo esse descalabro de governo que nós estamos assistindo, né? Ele ainda conseguiu crescer 10 pontos na opinião pública, quer dizer, ainda conquistou o eleitorado do opositor. Então é muito estranho, esse número para mim não faz sentido. Não, e tem mais uma coisa, né? Você comentou aí do déficit.